Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas, pelo contrário. Mãe, sou eu, Amabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Solitária, da Eliana Alves Cruz. A Eliana Alves Cruz é uma escritora contemporânea brasileira negra. Dela eu já li um outro livro que é o Água de Barrela. E por essas duas obras já dá para entender que com a sua literatura a Eliana visa falar muito sobre a história dos negros no Brasil. Em Água de Barrela ela fala realmente da história, né? Ela traz algumas gerações de mulheres para falar da trajetória dos negros desde o Brasil colônia até o século XX. E aqui em Solitária a gente tem um grande sintoma de toda essa trajetória, né? Quando a gente fala sobre reparação histórica, não é à toa, né? E aqui a gente vai então ter a história de uma empregada doméstica que vive num sistema bastante semelhante, né? Que não deixa de ser uma herança da escravidão, que é a do quartinho dos fundos, né? Aquela empregada doméstica que mora dentro da casa dos patrões e dedica todas as suas horas e a sua vida a esses patrões. É um livro muito mais curto do que Água de Barrela, mas nem por isso menos potente. É o livro mais recente da autora. Eu acredito que ela alcançou uma maturidade literária bastante importante desde que ela publicou o Água de Barrela. Eu gostei muito dessa história e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Bom, então em Água de Barrela a gente tem duas protagonistas. A Eunice, que é uma mulher negra que mora no quartinho dos fundos de uma cobertura de uma família bastante rica, e a sua filha, Mabel, que cresce em meio a essa vida que a mãe leva, né? Desde o início, quando eu comecei a ler o livro, eu notei algumas semelhanças com o filme Que Horas Ela Volta, que foi um grande sucesso aqui há alguns anos, né? Com a Regina Casé no papel da empregada doméstica. Só que a principal diferença aqui é que se no filme a filha, né, da Regina Casé cresce distante da mãe, justamente por conta dessa devoção dela aos patrões, ela cresce, se eu não me engano, né, em algum estado do Nordeste, enquanto a mãe trabalha para uma casa de família rica em São Paulo, no Rio. Não sei, tem tempo que eu vi esse filme. Aqui no livro da Eliana, a gente tem uma filha que cresce praticamente dentro da casa dos patrões, nesse quartinho dos fundos. E o interessante é que a Eliana usa essa história para traçar um paralelo entre o que a Eunice acha dessa situação e a Mabel, que são, obviamente, percepções muito diferentes, a da mãe e a da filha. E aqui na obra a gente começa com a da filha. O livro é dividido entre a visão da Mabel e a visão da Eunice. E muitas vezes a gente, acessando ali a visão da Mabel dessa história, a gente vê que ela não consegue entender a mãe, porque ela é de outra geração. Ela aprendeu aí além disso, ela aprendeu que a vida dela não depende dessas pessoas, muito pelo contrário, que essas pessoas é que devem a elas e não o contrário. Só que ela fica irritada, porque a Eunice não percebe isso. E ao mesmo tempo a gente consegue entender, por mais difícil que seja, o que leva a Eunice a pensar da forma que ela pensa, né? Que são os laços, e é isso que eu acho mais complicado aqui. Esse livro, ele é bastante curto, mas ele é muito potente e ele é cheio de camadas reflexivas extremamente complexas, porque a Mabel não consegue enxergar muitas vezes os laços, adequados ou não, que a mãe dela tem com essas pessoas, principalmente com a Camila, que é a filha do casal que ela viu nascer. Aliás, ela viu desde antes de nascer, porque quando ela começou a trabalhar pro casal, eles ainda não tinham filhos, né? Eles demoraram bastante a conseguir ter a Camila, se eu não me engano, tiveram que fazer um processo de fertilização, e a Eunice tava ali enquanto tudo isso acontecia. E a Mabel não consegue aceitar que, por mais que ela tenha sofrido na mão dessas pessoas, né, e sendo encarada sempre como alguém de menor valor, ela ainda tem algum respeito, algum carinho por eles e queira protegê-los, né, de certa forma. A gente fica no meio dessa confusão entre as duas, porque a gente entende os dois lados. É mais difícil entender o da Eunice, mas não é menos real. E quando a gente tá conferindo o lado, né, a parte que ela narra a história, isso se torna ainda mais denso, né? Porque a gente vê a vida dela sendo levada ali nesse quartinho, que não deixa de ser uma espécie de solitária, como a Eliana coloca no título, né? Aquele anexo da casa dos patrões, em que você não tem uma vida completa, você não é uma pessoa completa, você nada mais é do que uma sombra dessas pessoas nessa casa que vive pra apagar os vestígios que eles deixam. Outra coisa interessante, inclusive, que eu acho que a Eliana consegue colocar nesse livro, menos que em menor grau do que toda a discussão, né, que ela promove em relação a essa situação da empregada doméstica, é mostrar que essas pessoas têm vida para além dos patrões. Então a Eunice, ela vai namorar, ela vai ter as alegrias dela, ela vai ter as festas dela, ela vai ter os enroscos da vida pessoal dela, que vão além da vida dos patrões. E como eu falei, por mais que esse não seja o grande centro do livro, ele está presente, que é algo que eu acho muito importante. E aí, por fim, não dá pra comentar que a gente tem um outro grande paralelo desse livro,
que a gente consegue perceber, inclusive, que a Eliana, ela usou de inspiração a história do menino Miguel, né, que eu acredito que foi ano passado, ano retrasado, não sei, o menininho, né, filho da empregada doméstica em uma casa de família rica em Pernambuco, se eu não me engano, que caiu, né, do 9º andar de um prédio enquanto a empregada estava passeando com os cachorros da patroa e pediu que ela olhasse a criança, né. Então aqui no livro, o livro abre e fecha com uma história bastante profunda relacionada a um acidente com uma criança. Então no início do livro a gente tem uma criança de família rica que se envolve em um acidente, que poderia também ser, né, estar relacionado com uma negligência, e a gente tem então o filho de uma empregada doméstica que sofre negligência por parte dos patrões, né, dos adultos que deveriam estar cuidando dele, e acaba se acidentando também. E aí a gente tem aquela discussão muito pertinente que é: quanto vale uma vida? Que vida vale mais que as outras, né? E de como todo mundo sempre vai mover mundos e fundos para proteger os responsáveis quando eles são ricos, quando eles são privilegiados, dizer que eles não têm culpa, que aquela criança não devia estar ali naquela situação. A culpa é sempre dos empregados, aquela criança, ela tem menos valor, né, do que as outras. O acidente que acontece com o menininho rico no início do livro e o que acontece com o menininho pobre no final do livro tem desfechos diferentes, ambos são trágicos, afinal de contas é uma criança se acidentando, mas que são diferentes tanto na repercussão do que acontece com a criança quanto no que acontece com os adultos envolvidos. Então a Eliana não tem medo de tocar nessa ferida, que é bastante recente inclusive, pra tentar trazer uma complexidade maior para esse fato, o que eu acho bastante interessante também. Como eu falei, é um livro muito curto, mas extremamente potente. Infelizmente, é ainda muito necessário porque é muito atual. Enfim, um livro que eu recomendo de olhos fechados. É uma obra extremamente interessante. Eu quero muito conferir outras obras da Eliana. Tem um livro dela, né, que eu também tenho muita vontade de ler, que é o Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja. Eu acho esse título fantástico. Tem tempo que eu quero ler, mas acabou que foi Solitária que me gritou. Um dia que eu tava na livraria, eu não aguentei, trouxe pra casa, fiz a leitura e tô aqui pra recomendar, porque é um livro muito, muito, muito importante, principalmente pra gente entender o nosso país, né? Eu acho que a gente constantemente tem que seguir lendo literatura contemporânea brasileira, principalmente escrita por mulheres, principalmente escrita por negros, pra gente entender todas essas camadas da sociedade em que a gente vive. Não que eu ache, né, que escritoras mulheres, escritoras negras principalmente, tenham essa obrigação de ficar escrevendo essas obras, esse tipo de obra, né? Elas têm direito de escrever o que elas quiserem, mas quando elas querem escrever sobre isso, eu acho que a gente não faz mais do que a nossa obrigação em escutar essa voz, né, em pegar essas obras e, enfim, Solitária, um livrão mesmo. Eu já tô ansiosa pro próximo livro que a Eliana lançar. E então é isso, gente. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem a obra da Eliana, porque eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!